Começou o Campeonato Brasileiro de Futebol e neste vídeo aqui no canal Estevão Júnior Esporte Clube eu vou te apresentar as mudanças que já foram implementadas para essa edição do Brasileirão. Vamos falar dos resultados dos jogos também, vou te mostrar a tabela após a primeira rodada e já vou te contar também os jogos da segunda rodada. Então fica nesse vídeo aqui até o final, deixe seu like, ative as notificações, se inscreva no canal e pegue o link desse vídeo, compartilhe com seus amigos aí no WhatsApp, no Telegram, no Facebook e onde mais você puder compartilhar esse vídeo, beleza? Então já nesse final de semana, no sábado e no domingo, nós tivemos aí ao todo 10 jogos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que já trouxe algumas novidades. A primeira delas é uma possibilidade de 6 substituições durante a partida, isso se em algum momento uma das equipes tiver algum jogador que precise ser substituído por conta de lesão na cabeça. Isso aconteceu no jogo entre Vasco e Grêmio, aconteceu também já no jogo entre Flamengo e Atlético Goianiense e Flamengo. Não me recordo agora se isso aconteceu em outro jogo, se eu não me engano, no jogo entre Cruzeiro e Botafogo. Então essa já é uma novidade também no Brasileirão 2024 e a comunicação das decisões do VAR no alto-falante, no sistema de som dos estádios. Isso aconteceu principalmente aí no jogo entre Vasco e Grêmio, que foi o jogo que teve mais polêmicas na rodada relacionadas à arbitragem. Então essas são as mudanças aí mais radicais, nem mais que chamaram mais atenção para o Campeonato Brasileiro deste ano. Já quero falar agora dos resultados dessa primeira rodada, de acordo com o horário dos jogos, o dia que eles aconteceram, vindo de sábado para domingo, beleza? Primeiro jogo aí que abriu o Campeonato Brasileiro, Internacional e Bahia. Internacional venceu de virada o Bahia por 2-1, jogando em casa no estádio do Beira-Rio. O Bahia saiu na frente com o Biel, que tinha acabado de entrar, numa jogada construída pela direita, passando pela Everton Ribeiro, pelo Jean Lucas, e a bola chega até o Biel. E o Internacional virou, empatou logo na sequência com o Wesley e virou com o Fernando, meio campo, então intervencendo o Bahia por 2-1, jogando em casa. Outro jogo que também aconteceu no mesmo horário, também lá no sul do Brasil, Criciúma e Juventude. Duas equipes aí vindo da segunda divisão e terminaram o jogo empatados em 1-1. Renato Kaiser, que já fez apenas um jogo pelo Criciúma e está voltando ao Fortaleza, abriu o placar para a equipe catarinense e o Juventude empatou logo na sequência, numa saída de bola errada do Criciúma. A Juventude recupera a bola no meio de campo e consegue empatar a partida. Então Criciúma e Juventude 1-1. Ainda na noite de sábado, São Paulo e Fortaleza se enfrentaram no Morumbi e a equipe cearense levou a melhor, abrindo 2-0 aí com um golaço do Lucero, meio que um voleio, né? E ampliando a vantagem com o Machuca numa jogada de contra-ataque em que ele é lançado pelo zagueiro Brites e parte em direção ao gol do São Paulo, que diminui já próximo ali dos 40 minutos do segundo tempo com um golaço do atacante André Silva, que acabou de chegar de Portugal. Ele recebe a bola como um pivô, faz o giro sobre o defensor e manda uma pancada de fora da área de esquerda, fazendo um golaço, mas que não evita a derrota do tricolor paulista. Para finalizar, o sábado, Fluminense e Bragantino se enfrentaram no Maracanã e terminaram empatados em 2-2. Fluminense saiu na frente com um gol de cabeça de Lima, ainda no primeiro tempo, mas logo no começo do segundo tempo, em duas jogadas também de bola na área, o Bragantino vira o jogo com Eduardo Sacha e Thiago Borbas, ambos atacantes da equipe, e depois o próprio Lima faz o segundo gol dele e do Fluminense na partida. Ele que manda um chutaço de fora da área, conta com um desvio e consegue empatar a partida aí para o Fluminense, encerrando a primeira noite aí de estreias no Campeonato Brasileiro. No domingo, nós tivemos aí o jogo talvez com mais polêmicas, né? Na rodada, Vasco e Grêmio, São Januário. O Vasco venceu por 2-1 com gols de David e Matheus Carvalho, também chamado de Matheus Cocão, né? E o Grêmio diminuiu no segundo tempo com o zagueiro Gustavo Martins. Grêmio que reclamou muito de um pênalti não marcado. O Vasco também teve um pênalti não marcado que o VAR
até analisou o lance, mas também não deu. Então, erros gritantes aí contra Vasco e contra o Grêmio. Mas no final das contas o Vasco saiu vencedor dessa partida jogando em casa. O único jogo que não teve gols aí foi Corinthians e Atlético Mineiro, jogo realizado na Neoquímica Arena. Agora, o que não teve de gols em Corinthians e Atlético Mineiro, teve em Atlético Paranaense e Cuiabá. O Furacão venceu o Cuiabá por 4-0, com gols aí de Pablo, Canóbio, Godoy e Mastriani. Lá em Goiânia, no estádio Serra Dourada, que inclusive estava com um gramado péssimo, Atlético Goianiense recebeu o Flamengo. O Flamengo saiu na frente com um golaço de falta de La Cruz. No segundo tempo, o Atlético Goianiense, a equipe da casa, empatou com o Luiz Fernando de cabeça. Teve um pênalti ainda que foi batido na trave, que podia virar o jogo. E no final do jogo, o Flamengo, com o pênalti batido pelo Pedro, deu números finais da partida, 2-1, o Flamengo vencendo fora de casa. Um outro jogaço aí bem movimentado foi entre Cruzeiro e Botafogo. A equipe mineira jogando em casa levou a melhor e venceu por 3-2. Botafogo sai na frente com Tiquinho Soares. O Cruzeiro vira ainda no primeiro tempo com Lucas Silva e com Rafael Silva também, ainda no primeiro tempo. O Botafogo, com um jogador a menos, consegue já empatar no segundo tempo. Com o Danilo Barbosa, numa cobrança de escanteio, ele consegue cabecear. E já nos acréscimos, o Botafogo aí ainda convivendo com os gols sofridos no final do jogo. Rafael Elias faz 3 para o Cruzeiro, 2 para o Botafogo, dando números finais à partida. E para finalizar a rodada, o encontro entre o campeão da Série B e o campeão da Série A de 2024. Vitória e Palmeiras se enfrentaram em Salvador, no estádio do Barradão, e o Palmeiras levou a melhor. Logo ali na faixa dos 20 minutos, Richard Rios chutou da entrada da área, a bola desviou e enganou o goleiro, dando números finais da partida. Vitória 0, Palmeiras 1. E quero agora aqui compartilhar com vocês a classificação. Claro que ainda é só a primeira rodada, mas vale a pena compartilhar. Então, do primeiro ao sétimo colocado, todos têm 3 pontos, que foram as equipes que venceram, mas aí com questões de saldo de gols, e acredito eu que até por ordem alfabética também, isso pode ter feito a diferença em algum momento. Em primeiro lugar, Atlético Paranaense, Cruzeiro em segundo, Flamengo em terceiro, Fortaleza em quarto, Vasco em quinto, Internacional em sexto e Palmeiras em sétimo. Agora, do oitavo ao 13º lugar, são as equipes que empataram suas partidas. O Fluminense está em oitavo, Bragantino em nono, Criciúma décimo, Juventude 11º, Corinthians 12º, Atlético Mineiro em 13º. Para fechar essa zona das equipes que empataram estão com 1 ponto até o momento. E as equipes que perderam no 14º até o 20º, Botafogo 14º, Grêmio 15º, São Paulo 16º, Bahia 17º, Atlético Goianiense 18º, Vitória 19º e o Cuiabá, que aí foi a equipe que tomou mais gols, em último lugar. E a próxima rodada do Brasileirão já começa nesta terça-feira com um jogo que vai acontecer entre Bahia e Fluminense às 9h30 na Fonte Nova, casa do Bahia. E na quarta-feira nós teremos vários jogos também. Grêmio e Atlético Paranaense às 7 da noite na Arena do Grêmio. Bragantino e Vasco no mesmo horário lá no Nabi Abichedi, que é o estádio do Red Bull Bragantino. O jogo às 7 da noite. No mesmo, um pouco mais tarde, na verdade, às 8 horas, na Arena MRV, Atlético Mineiro e Criciúma. No mesmo horário, Palmeiras Internacional em Barueri. Não vai ser no Allianz Parque, vai ser em Barueri. Às 8 da noite também, Fortaleza e Cruzeiro no Castelão. Às 8 da noite ainda, Juventude e Corinthians lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E aí já entra o jogo das 9h30 da noite, o jogo que vai ser transmitido aí pela Globo, Flamengo e São Paulo no Maracanã. Para fechar a rodada, Botafogo e Atlético Goianiense se enfrentam na quinta-feira, dia 18, no Newton Santos. E faltou o jogo, né, entre Cuiabá e Vitória. Esse jogo foi adiado porque no meio da semana o Cuiabá vai ter um jogo contra o Vila Nova de Goiás pela Copa Verde, fase decisiva. Então esse jogo foi adiado, ainda não tem data para acontecer. E aí, o que você achou da primeira rodada do Brasileirão? Achou que os resultados refletiram jogos? O que você espera
do Campeonato Brasileiro. Lembrando que tem um vídeo aqui no canal com um pouco mais aí de 1 hora de duração, contando, fazendo uma análise de todas as 20 equipes do Brasileirão. Então espero que você assista, também compartilhe esse vídeo, né? Se inscreva no canal, deixe seus comentários aí e até a próxima.